Anatomia microscópica epitélio oral. Figura 1.14a Desenho esquemático do corte histológico. Ver figura 1.14b, descrevendo a composição da gengiva e a área de contato entre esta e o esmalte. Figura 1.14b A gengiva livre compreende todas as estruturas epiteliais e do tecido conjuntivo, CT, do inglês, connective tissue, localizadas coronalmente a uma linha horizontal que passa no nível da junção cemento-esmalte, CEJ. O epitélio que recobre a gengiva livre pode ser diferenciado da seguinte forma. Figura 1.12 Figura 1.13. Bolinha. 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 Epitélio oral, OE, do inglês, oral epithelium, voltado para a cavidade oral, epitélio sucular oral, OSE, do inglês, oral sucular epithelium, voltado para o dente, sem entrar em contato com a superfície do dente, epitélio juncional, JE, do inglês. Junctional epithelium, que promove o contato da gengiva com o dente. Figura 1.14 Seu limite entre o epitélio oral, OE, e o tecido conjuntivo subjacente, CT, tem um trajeto ondulado. As partes do tecido conjuntivo que se projetam para o epitélio são chamadas de papilas do tecido conjuntivo, CTP, do inglês, Connective Tissue Papillae, e são separadas por cristas epiteliais, ER, do inglês, Epithelial Ridges. Na gengiva normal, não inflamada, não há cristas epiteliais nem papilas do tecido conjuntivo no limite entre o epitélio juncional e o tecido conjuntivo subjacente. Figura 1.14b. Assim, um aspecto morfológico característico do epitélio oral e do epitélio sucular oral é a existência de cristas interpapilares, enquanto no epitélio juncional essas estruturas não são encontradas. Figura 1.15 Modelo, construído com base na ampliação de cortes histológicos seriados, mostrando a subsuperfície do epitélio oral da gengiva após o tecido conjuntivo ter sido removido. A subsuperfície do epitélio oral, e a superfície do epitélio voltada para o tecido conjuntivo, exibe diversas depressões, que correspondem às papilas do tecido conjuntivo. Ver figura 1.16. Que se projetam para o epitélio. Pode-se ver que as projeções epiteliais, que nos cortes histológicos separam as papilas do tecido conjuntivo, constituem um sistema contínuo de cristas epiteliais. Figura 1.16 Modelo do tecido conjuntivo correspondente ao modelo do epitélio mostrado na figura 1.15. O epitélio foi removido, fazendo, portanto, com que a face vestibular da gengiva do tecido conjuntivo fique visível. Observe as papilas do tecido conjuntivo que se projetam para o espaço antes ocupado pelo epitélio oral, ou na figura 1.15 e pelo epitélio do sulco. OSE na parte posterior do modelo. Figura 1.17 Na maioria dos adultos, a gengiva inserida apresenta depressões na superfície. A fotografia mostra um caso em que essas depressões são proeminentes. Ver também figura 1.10. Figura 1.17b Modelo ampliado da superfície externa do epitélio oral da gengiva inserida. A superfície exibe as depressões diminutas, 1 a 3 que conferem à gengiva sua aparência pontilhada característica. 1, 2, 3, 4. Figura 1.16. Figura 1.17c Fotografia da subsuperfície, e a superfície do epitélio voltada para o tecido conjuntivo, do modelo descrito na figura 1.17b. A subsuperfície do epitélio é caracterizada por cristas epiteliais que confluem em vários locais, 1 a 3. As depressões vistas na superfície externa do epitélio, 1 a 3 na figura 1.17b, correspondem a esses locais de fusão, 1 a 3, entre as cristas epiteliais. Assim, as depressões na superfície da gengiva são formadas nas áreas de fusão entre as várias cristas epiteliais. Figura 1.18 Há uma porção do epitélio oral que reveste a gengiva livre e é ilustrada nesta fotomicrografia. O epitélio oral é pavimentoso, estratificado e queratinizado, podendo ser dividido nas seguintes camadas celulares segundo o grau de diferenciação das células produtoras de queratina. Camada basal, extrato basal ou germinativo. Camada espinhosa, extrato espinhoso. Camada granulosa, extrato granuloso. Camada queratinizada, extrato córneo. Deve-se observar que, nesse corte, não há núcleos nas camadas celulares externas. Tal epitélio é denominado ortoqueratinizado. Todavia, com frequência as células da camada córnea do epitélio da gengiva humana contêm restos de núcleos, como se vê na figura 1.18b, setas. Nesse caso, o epitélio é denominado paraqueratinizado. Bolinha. 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 Figura 1.17. Figura 1.18.
Figura 1.19. Além das células produtoras de queratina, que correspondem a cerca de 90% da população celular total, observa-se que o epitélio oral contém, ainda, os seguintes tipos de células: melanócitos, células de Langerhans, células de Merkel, células inflamatórias. Esses tipos de células são, com frequência, estrelados e têm prolongamentos citoplasmáticos de tamanho e aspecto variados. Também são chamadas de células claras, pois, nos cortes histológicos, as zonas em torno de seus núcleos são mais claras que as células produtoras de queratina circundantes. A fotomicrografia mostra células claras, setas, localizadas na camada basal do epitélio oral ou próximo dela. Com exceção das células de Merkel, essas células claras, que não produzem queratina, não apresentam ligação por desmossomos às células adjacentes. Os melanócitos são células sintetizadoras de pigmentos e são responsáveis pela pigmentação por melanina ocasionalmente vista na gengiva. Todos os indivíduos, pouco ou intensamente pigmentados, apresentam melanócitos no epitélio. Acredita-se que as células de Langerhans participem no mecanismo de defesa da mucosa oral. Já foi sugerido que as células de Langerhans reagem com antígenos que penetram no epitélio. Inicia-se então uma resposta imunológica precoce, inibindo ou evitando penetração adicional dos antígenos no tecido. As células de Merkel parecem ter função sensorial. Figura 1.20. As células da camada basal são cilíndricas ou cúbicas e estão em contato com a membrana basal que separa o. Também é chamada de extrato germinativo e pode ser considerada o compartimento de células progenitoras do epitélio. Figura 1.21. Quando duas células filhas, do inglês, DORA, são formadas por divisão celular, uma célula basal adjacente mais velha, OB, do inglês, Older basal cell, é impelida para a camada espinhosa e começa a atravessar o epitélio na forma de queratinócito. Esse queratinócito leva cerca de 1 metro para alcançar a superfície externa do epitélio, onde é descamado da camada córnea. Em um dado momento, o número de células que se dividem na camada basal se iguala ao número de células descamadas na superfície. Assim, em condições normais, existe equilíbrio entre a renovação celular e a perda de células de tal forma que a espessura do epitélio se mantém constante. À medida que a célula basal migra através do epitélio, ela se torna achatada e seu eixo longitudinal fica paralelo à superfície do tecido. Figura 1.19. Figura 1.20. Figura 1.21. Figura 1.22. As células basais encontram-se imediatamente adjacentes ao tecido conjuntivo e são separadas desse tecido pela membrana basal, provavelmente produzida pelas células basais. Na microscopia óptica, essa membrana aparece como uma zona sem estrutura de cerca de 1 a 2 metros de largura, setas, e reage positivamente à coloração com ácido periódico de Schiff, PAS, do inglês, Periodic Acid Schiff. Essa reação positiva demonstra que a membrana basal, setas, contém carboidratos, glicoproteínas. As células epiteliais são circundadas por uma substância extracelular que também contém complexos proteína polissacarídeos. No nível ultraestrutural, a membrana basal tem uma composição complexa. Figura 1.23. Microfotografia eletrônica, aumento de 70.000 x, de uma área que inclui parte de uma célula basal, a membrana basal e parte do tecido conjuntivo adjacente. A célula basal, BC, do inglês, basal cell, ocupa a parte superior da microfotografia. Imediatamente abaixo, pode-se ver uma zona ampla elétron translúcida com cerca de 400 A de largura, a qual leque, para o tecido conjuntivo, as chamadas fibras de ancoragem, AF, do inglês, anchoring fibers. As fibras de ancoragem têm cerca de 1 metro de comprimento e terminam livremente no tecido conjuntivo. A membrana basal, que a microscopia óptica aparece como uma entidade. Na microfotografia eletrônica parece ser constituída por uma lâmina lúcida e uma lâmina densa com fibras do tecido conjuntivo adjacente, fibras de ancoragem. A membrana celular das células epiteliais, voltada para a lâmina lúcida, abriga algumas zonas mais espessas, eletron-densas, que aparecem ao longo da membrana celular a intervalos variados. Essas estruturas são chamadas de hemidesmossomos, HD. Os tonofilamentos citoplasmáticos, CT, do inglês, Cytoplasmic Tonofilaments na célula convergem para os hemidesmossomos. Os hemidesmossomos estão envolvidos na aderência do epitélio à membrana basal subjacente. Figura 1.22. Figura 1.23. Figura 1.24. Ilustração de uma área da camada espinhosa do epitélio oral gengival. O extrato espinhoso consiste em 10 a 20 camadas de células poliédricas, relativamente grandes, dotadas de prolongamentos citoplasmáticos curtos que se assemelham a espinhos.
os prolongamentos citoplasmáticos, setas, ocorrem a intervalos regulares e conferem às células um aspecto. Desmossomos, pares de hemidesmossomos, os quais estão localizados entre os prolongamentos citoplasmáticos de células adjacentes. Figura 1.25 Uma área do extrato espinhoso em uma microfotografia eletrônica. As estruturas de coloração escura entre as células epiteliais representam os desmossomos, setas. Um desmossomo pode ser considerado como dois hemidesmossomos voltados um para o outro. A existência de numerosos desmossomos indica que a coesão entre as células epiteliais é sólida. A célula clara, LC, do inglês, light cell, no centro da microfotografia não contém hemidesmossomos, portanto, não se trata de um queratinócito, mas de uma célula clara, ver também figura 1.19. Figura 1.24. Figura 1.25. Material, elétron denso. Além disso, um hemidesmossomo compreende os seguintes componentes estruturais: 1. Os folhetos externos, OL, do inglês, outer leaflets da membrana celular de duas células vizinhas. 2. Os folhetos internos espessos, IL, do inglês. Inner leaflets das membranas celulares e 3. As placas de inserção, AP, do inglês, attachment plaques, que representam material granular e fibrilar do citoplasma. Figura 1.26. Figura 1.27 Como já foi mencionado, o epitélio oral também contém melanócitos, responsáveis pela produção do pigmento melanina. Os melanócitos são observados nas pessoas com pigmentação acentuada da mucosa oral, bem como em indivíduos sem sinais clínicos de pigmentação. Nessa microfotografia eletrônica, existe um melanócito MC na porção inferior da camada espinhosa. Diferente dos queratinócitos, os melanócitos contêm grânulos de melanina, MG, do inglês, melanin granules, e não apresentam tonofilamentos nem hemidesmossomos. Observe o grande número de tonofilamentos no citoplasma dos queratinócitos adjacentes. Figura 1.28 Quando atravessam o epitélio, desde a camada basal até a superfície epitelial, os queratinócitos sofrem diferenciação e especialização contínuas. As muitas alterações que ocorrem durante esse processo acham-se ilustradas nesse diagrama de um epitélio escamoso estratificado queratinizado. A partir da camada basal até a camada granulosa, extrato granuloso, aumenta o número de tonofilamentos, F, no citoplasma, bem como o número de desmossomos, D. Por outro lado, o número de organelas, tais como mitocôndrias, M, lamelas do retículo endoplasmático rugoso, e complexos de Golgi, G, diminuem nos queratinócitos em sua trajetória da camada basal até a superfície. Na camada granulosa, grânulos de queratoialina, K, do inglês, keratoialin bodies, elétron densos e agrupamentos de grânulos contendo glicogênio começam a aparecer. Acredita-se que tais grânulos estejam relacionados com a síntese de queratina. Figura 1.29 Fotomicrografia das camadas granulosas e córnea. Grânulos de queratoialina, setas, são observados na camada granulosa. Ocorre uma transição brusca das células da camada granulosa para a camada córnea. Isso é indicativo de queratinização muito rápida do citoplasma do queratinócito e de sua conversão em escamas córneas. O citoplasma das células da camada córnea, SC, stratum corneum, é preenchido por queratina, perdendo todos os elementos necessários à síntese de proteínas e à produção de energia, isso é, o núcleo, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Todavia, nos epitélios paraqueratinizados, as células da camada córnea contêm remanescentes de núcleos. A queratinização é considerada um processo de diferenciação em vez de degeneração. É um processo de síntese de proteínas que requer energia e depende de células funcionais, ou seja, células que contêm um núcleo e um conjunto normal de organelas. Figura 1.27 Figura 1.28. Figura 1.29. Resumo: o queratinócito sofre diferenciação contínua em seu trajeto da camada basal até a superfície do epitélio. Assim, após deixar a membrana basal, o queratinócito não consegue mais se dividir, mantendo, contudo, a capacidade de produção de proteínas, tonofilamentos e grânulos de queratoialina. Na camada granulosa, o queratinócito é privado de seus sistemas de produção de energia e proteína, provavelmente por degradação enzimática, e é bruscamente transformado em uma célula preenchida por queratina, que, na camada córnea, é descamada da superfície epitelial. Figura 1.30 Ilustração de uma parte do epitélio da mucosa alveolar, de revestimento. Em contraste com o epitélio da gengiva, a mucosa de revestimento não tem camada córnea. Observe que células contendo núcleos podem ser identificadas em todas as camadas, desde a camada basal até a superfície.